Fala YouTube, beleza? Bom, estamos aqui hoje para trazer para vocês os primeiros testes que a gente vai fazer no canal em DirectX 12 já. A gente sabe que na semana passada, na sexta-feira mais precisamente, foi lançado o Hitman 2016, que é um dos primeiros jogos aí que a gente vê que já tem suporte a DirectX 12, né? E o melhor de tudo, tá? Ele tem um benchmark fixo e ele te dá a opção ali de selecionar entre DirectX 12 e DirectX 11, tá? Então a gente pode fazer esse comparativo para vocês. Mas como tudo não são flores, tá? Esse benchmark, mesmo a gente tendo ele ali, a gente não consegue ter o monitoramento ainda, tá? Em tempo real para vocês durante o vídeo, tá? Esses softwares, o Riva Tuner, MS Afterburner, Fraps, qualquer outro software aí, eles precisam ser atualizados ainda, sair versões novas para poder mostrar ali o overlay, né, por cima do game, né, em tempo real para vocês. Então precisa sair uma atualização para poder suportar a API DirectX 12 e mostrar o overlay lá para vocês. Então por enquanto a gente não tem monitoramento em tempo real. Então isso aí já fica meio que mais complicado a gente poder mostrar, porque o foco do nosso canal aqui é simplesmente mostrar as amostras ali com todos os dados certinho para vocês não fique nada escondido, uso de CPU, de memória, de processador, clock de placa de vídeo, essas informações. Então vocês vão ter que mais aqui confiar na gente, tá? Os testes a gente está fazendo aqui com um GTX 960, então é uma única GTX 960 para duas bancadas a gente está utilizando. Porque esses primeiros testes, como a gente acha que ainda precisa amadurecer muitos jogos ainda, pra gente poder fazer uma bancada de testes maior aí, pegar várias placas de vídeo, a gente vai fazer uma só pra gente ver como é que tá a diferença e ver mais ou menos como é que tá o comportamento. A gente já fez com a 380X né, também só pra ver e deu mais ou menos os mesmos dados que a gente conseguiu com a 960 que a gente vai mostrar hoje pra vocês. Então a gente vai utilizar uma placa de vídeo GTX 960, é o modelo de 4GB da Galaxy XAC, em duas bancadas diferentes. Uma mais simples, tá, com FX6300 e uma 970A, 8GB de memória para as duas bancadas e SSD. Na outra bancada que está lá na ponta, acho que vocês não estão vendo aí pela câmera, temos um i7, tá, um i7 4790K, não está com overclock nenhum dos processadores, então está em estoque também ele mesmo, sendo um i7, né, com uma placa-mãe, tá, uma G1 Sniper M5, 8GB de memória HyperX também, então tudo mantendo aqui o padrão que vocês estão vendo nessa bancada aqui, tá, então a gente manteve a mesma bancada para os dois testes, só mudando o kit, né, e a placa de vídeo sendo o mesmo, o restante é tudo igual que a gente está utilizando de um para outra. Ainda assim, na sexta-feira, logo depois que liberou o Hitman, pra gente poder rodar aí pra vocês, a gente tava esperando, ele tava dando F5 ali na Steam, a gente viu que saiu uma atualização ali pro Tomb Raider, tá? O Rise of Tomb Raider 2016, aí o jogo lançamento, a gente já tinha feito alguns testes pra vocês, mas agora ele saiu uma opção de benchmark fixo, que antes a gente teve que fazer gameplay, e saiu também o suporte de DirectX 12. Mas tendo o suporte de DirectX 12, a gente caiu no mesmo problema, tá? Que é a questão de não ter programas ainda pra mostrar o overlay em tempo real pra vocês. Mais pesquisando ali alguns softwares que a gente já utilizava, a gente conseguiu fazer um monitoramento por trás. Então a gente consegue gerar todo um log de CPU, de uso, de VRAM, dos núcleos, da própria GPU, temperatura, tudo certinho do sistema, memória RAM também, e depois a gente jogar isso aí em gráficos. A gente não consegue mostrar em tempo real para vocês, mas a gente consegue montar gráficos com esses dados que a gente tem, a gente joga no Excel depois, monta gráficos lá, e a gente consegue saber mais ou menos como é que foi o uso durante a GPU, né? Mais ou menos não, porque é bem preciso, a gente consegue saber como é que é o uso com o Fraps, monitorando só por trás. O programa que a gente usa, o HWInfo 64, ele consegue pegar os dados do Fraps, né, que está gerando ali a média de FPS, o frame time, e ele joga para dentro do log dele também, do HWInfo. Então todos esses dados a gente consegue elaborar ali, montar no Excel e conseguir montar uma tabela para vocês. Depois a gente edita lá, monta bonitinho no Photoshop, dá um esqueminha, fica bem bacana ali para vocês, para dar só um trato ali nas imagens, né? Mas basicamente os dados a gente consegue todos gerar por log, só não tem monitoramento em tempo real. Outro ponto que a gente tem que ressaltar para vocês é que os jogos acabaram de lançar, como eu mencionei, então a gente tem que esperar aí, porque o Hitman Absolute mesmo a gente rodou no i7, quando a gente for rodar no 6300 que a gente já não conseguiu rodar, ele dá problema na hora da ativação do jogo, buga, sabe, então dá muito crash, a gente durante os testes a gente viu muitos problemas de crash, na hora que saía da cena do helicóptero lá, entrava no salão, o jogo parava várias vezes ali, então dá pra gente ver que o negócio não tá muito estável. É mais por área de curiosidade mesmo aí, trazer os primeiros testes aí pra vocês, e mais pra frente a hora que o negócio amadurecer mais, talvez vai sair drivers novos também das GPUs aí, trazendo suportes a novas tecnologias dentro do jogo, melhorias também durante o benchmark ali, então tudo isso aí ainda pode melhorar. Esse é só o primeiro teste aí, né? Um beta teste aí pra vocês. Então, dito que é isso aí, pessoal. A gente vai botar lado a lado, dessa vez não vai ser lado a lado na verdade, vai ser em cima e embaixo os benchmarks aí pra vocês, vão poder ver em DirectX 11 e 12, tá? Menos no 6300 que a gente não conseguiu rodar o Hitman, tá? Bugou na bancada lá, a gente traz o HD pra cá e não teve. Eu pesquisei ali, outros youtubers, outro pessoal que faz review também tiveram o mesmo problema, então tá bem crashado o mesmo negócio. O Tomb Raider a gente conseguiu rodar nas duas bancadas e vocês vão poder ver a diferença. No final eu trago aí algumas conclusões para vocês, alguns pontos que vale a pena a gente ressaltar e vai ter os gráficos aí para vocês também durante as gameplays. Então fica com as amostras agora e depois eu volto.
Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar toda a nossa bateria de teste, tá? São algumas amostras, a gente não teve monitoramento em tempo real, como eu mencionei pra vocês, não tem como a gente ter essa opção ainda pra vocês aí, né? Que fica bem bacana, dá pra gente ver o uso do processador, inclusive que é um dos pontos que eu quero bater na tecla aqui, tá? Como vocês viram com os logs que a gente gerou e nos gráficos que a gente mostrou pra vocês, o uso de CPU caiu bastante. A gente teve uma queda do uso de CPU, ele distribuiu melhor o trabalho entre todos os núcleos ali, e além dele distribuir o trabalho melhor entre os núcleos, ele teve uma queda de CPU. Então tá certo que a 960 não é uma placa que requer tanto, né, da CPU, justamente por a gente não conseguir pôr um preset gráfico muito alto nela também ali, então talvez não seja a placa de vídeo mais correta pra gente fazer até esse comparativo, mas mais pra frente, já que o jogo estiver otimizado, a gente tiver uma base de dados ali bem íntegra pra poder fazer testes ali no Hitman e no Tomb Raider em DirectX 12 com o monitoramento tudo certinho, a gente traz outras placas de vídeo em outros processadores. Inclusive a gente já está preparando, ali, já separou alguns ali, só está esperando o negócio aí se ajeitar e estabilizar os jogos aí pra gente poder trazer na bancada, tá? A gente notou ali que o 6300 com o i7 ele teve uma quantidade de FPS ali bem próxima utilizando a GTX 960. O uso de CPU a gente viu ali que DirectX 11 com 12 ali a gente viu que diminuiu. Provavelmente a otimização, os núcleos ali estão trabalhando de maneira melhor, tá? Mas ainda a gente tem que abrir o olho um pouco quanto a isso aí. Eu vou fazer um vídeo mais específico explicando a questão do CPU e tal. Eu não acho que seja simplesmente uma divisão de trabalho nos núcleos que esteja fazendo essa diferença, porque ainda não faz muito sentido, mas isso vai ficar para outro vídeo no teste que a gente for fazer completo. Eu vou mencionar isso aí pra vocês. E a questão do desempenho, né, em FPS, que é o que o pessoal acho que mais esperava aquele milagre dos FPS ali no DirectX 12, a gente viu que ainda não aconteceu pelo menos nesses dois jogos, tá? Tá nas preliminares ainda, a gente não pode falar que não vai acontecer, porque ainda é só 2 jogos e acabaram de ser lançado. Mas a gente viu que não aconteceu, os FPS geralmente dá empate técnico ali, a gente roda várias vezes e sempre dá empate técnico, diferença de 1 ou 2 FPS, isso quando dá ali, mesmo a gente mudando de bancada, então dá pra gente considerar ainda uma diferença gritante ali, considerável pra gente escolher uma placa de X ou Y ali, considerando só esses testes no DirectX 12, tá? Mais pra gente só ter uma ideia e ver como é que tá o comportamento e passar a nossa posição aí também pra vocês aí, sobre os testes, tá? Que a gente não vai trazer bateria de testes agora, justamente por os jogos não tá tendo um suporte legal ainda aos benchmarks. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? A gente não vai prolongar muito porque são poucos testes, poucos gráficos e não tem como a gente fazer uma base de dados muito íntegra ainda nesses primeiros testes aí que a gente fez no DirectX 12, então não tem muito o que a gente comentar, tá? É mais pra matar a curiosidade do pessoal, como é que tá o desempenho ali, qualidade gráfica também, porque a gente vê numa amostra em DirectX 11 e uma em 12 a gente consegue ver se tem alguma diferença gráfica, se no jogo ele vai estar dando alguma diferença ou não. Eu acredito que pelo benchmark ele já dá pra gente ter essas informações, tá? A gente vai ficar devendo ainda uma conclusão final pra vocês, justo por não ter as ferramentas de benchmark ainda aprimoradas pra poder monitorar aqui os testes em DirectX 12 para a nova API, então a gente vai ficar devendo isso aí, mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa seu like, deixa seu favorito, comenta lá embaixo o que vocês acharam do DirectX 12, quais suas esperanças aí, né? Porque a gente viu ainda que não teve aquele ganho de desempenho gigantesco, mesmo tendo uma redução no uso, né, da CPU. Um ponto importante ali que vale ressaltar também é a questão da mínima de FPS, que a gente notou ali que tem entre 10 e 15 FPS a mais entre a mínima do DirectX 11 pro DirectX 12, então o DirectX 12 está tendo mínimas menores. Na verdade não, confundi aqui. Na verdade, o DirectX 12 está tendo mínimas maiores, tá? E não menores. Se ele tivesse menor, é ao contrário. Ele está tendo mínimas maiores, que fica meio esquisito aí na hora da gente falar, tá? Mas faz todo sentido ali na prática quando a gente vê. Ele está tendo diferença de 15 a 10 FPS ali nas suas mínimas. Então, o jogo que estava dando 30 FPS de mínima, agora está dando 45 de mínima, o que é um ponto bem bacana. Dá uma estabilidade maior ao jogo ali, uma fluidez mais bacana, tá? Então, esse é um ponto que vale a pena se ressaltar, mas a gente vai ver isso só quando tiver ferramentas mais aprimoradas aí pra gente poder olhar pra vocês e mostrar as amostras, vocês vão poder ver bem certinho na prática, ali, mínima, média e máxima, tá bom? Então, dito que é isso aí, pessoal, deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.